A profecia de Daniel nos traz hoje um exemplo da ação de Deus, de como a misericórdia de Deus age. A profecia de Daniel nos conta a história de uma mulher que injustamente estava sendo acusada de adultério. A profecia de Daniel traz uma mulher e o evangelho vai trazer outra mulher. Essa primeira mulher é acusada injustamente. Tramaram contra Susana, deram testemunho, mentiram de que ela estava cometendo adultério. E ali já caminhando para ser condenada, e naquele tempo as mulheres que eram pegas em flagrante adultério, elas eram apedrejadas. Susana tinha o testemunho de dois velhos, de dois anciãos, de duas pessoas que se acreditavam no testemunho deles. Então, contra ela existia já a condenação. Mas Deus suscita num adolescente um espírito de sabedoria, e Daniel vai dizer: eu sou inocente do sangue dessa mulher. E aí aquele grupo dos mais velhos, dos mais sábios, chama Daniel e diz para ele: senta aqui no nosso meio e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. E ali Daniel vai desmascarar, Daniel vai desmontar toda a trama mentirosa que existia para acusar aquela mulher. Inspirado, conduzido pela força do Espírito, ele desmonta toda a trama de mentira que estava levando uma inocente para a morte. Deus vem em auxílio dos inocentes, Deus vem em auxílio daqueles que são acusados injustamente. Por isso, se você passa por um momento onde você tem sido acusado, onde você tem sido acusada, onde tramaram uma fofoca e uma mentira contra você, não duvide. Deus vem em auxílio dos inocentes, Deus vem e defende os inocentes. No tempo certo Deus vai suscitar e a verdade vai aparecer. E no final da leitura diz assim: naquele dia era salva a vida de um inocente. Deus que trabalha e salva, Deus que vai em favor dos inocentes. Mas o evangelho também vai nos mostrar uma outra forma que Deus age. Porque o evangelho, existe uma outra mulher, que a gente nem sabe o nome dela, que estava sendo acusada de adultério. Porém essa não era mentira, era verdade. Ela não era inocente, ela era pecadora. Olha que absurdo, uma pessoa pecadora, como se isso fosse artigo de luxo, como se no nosso meio não estivessem pecadores tão grandes como aquela grande pecadora. A diferença é que o pecado dela era público. Cuidado, irmãos, cuidado, igreja, cuidado, padre, cuidado, católicos praticantes e até consagrados. Nós somos pecadores. Deus defende os inocentes, mas a misericórdia de Deus também defende os culpados. É esse o ensinamento da misericórdia para nós, através do evangelho. Quando Jesus está sentado também no meio, como Daniel, e no templo. Jesus está no templo, ensinando dentro da igreja, como nós estamos aqui agora, ensinando para os católicos praticantes, que Deus defende os culpados, que a misericórdia vem em auxílio dos pecadores. Por isso não é estranho dizer para mim e para você: cuidado, toma cuidado, porque nós hoje somos essa igreja, que muitas vezes acreditamos que Deus vem defender só os inocentes, mas Ele não vem defender só os inocentes, Ele também vem defender os pecadores, porque essa mulher não era inocente, ela era sim pecadora. A palavra diz que ela foi pega em flagrante adultério. E para essas mulheres, a lei antiga, a lei de Moisés, dava o direito de que as pessoas apedrejassem aquela mulher. E assim como armaram para pegar Susana na primeira leitura, aqui armaram para pegar não essa mulher, que era culpada, mas para pegar Jesus, que era inocente. E trouxeram essa mulher e diante de Jesus perguntam: diz a antiga lei de Moisés
que essa mulher que foi pega em flagrante adultério deve ser apedrejada. E você, Jesus? O que você diz? Jesus se inclina por um momento e responde. Aqueles homens que acusavam vão ser agora convidados a refletir e pensar, eles que eram a igreja, eles que estavam ali para cumprir a lei. Jesus diz para eles: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E diz a palavra que dos mais velhos, os mais sábios, os mais experientes, os mais antigos, foram os primeiros a sair. Porque o pecado daquela mulher era público. Agora, quando Jesus fala, quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra, Jesus tornou público que todos são pecadores. Agora, Jesus tornou público isso para quê? Para nos apedrejar, para dizer que nós somos indignos, sujos, imundos e que não existe lugar para nós na igreja ou numa comunidade católica porque somos pecadores? Não. O discurso de Jesus, no final do Evangelho, vai nos mostrar o que é a ação da misericórdia. Quando Jesus pergunta para aquela mulher: mulher, ninguém te condenou? Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Se a gente aprendeu com a primeira leitura que a misericórdia de Deus vem em auxílio dos inocentes, com o Evangelho nós estamos aprendendo. E precisamos aprender sempre. Já sabemos, mas precisamos relembrar todo momento que a misericórdia de Deus vem em auxílio dos pecadores, dos culpados. Quando Jesus diz: eu também não te condeno, Jesus está acolhendo aquela mulher pecadora. E aqui me desculpem dizer, é a mulher pecadora, mas é o padre pecador, é o consagrado pecador, é o pai, é a mãe. Somos nós, a humanidade pecadora, que Jesus está acolhendo e dizendo: eu não te condeno. Quando Jesus diz isso, Jesus separa o pecado daquela mulher de quem aquela mulher é. E é justamente aquilo que aqueles homens não faziam, eles não estavam separando a pessoa do pecado. E aquela mulher que cometeu o pecado do adultério perdeu a identidade, ninguém sabe nem quem é ela, se conhece como a pecadora. Quantos de nós vivemos isso, inclusive dentro da igreja, enxergando as pessoas pelo pior, enxergando o doente pela doença, como muitas vezes nos nossos hospitais, os enfermos são conhecidos pelo número do leito, leito 10, leito 8, é aquela pneumonia. Ninguém sabe o nome, e nós fazemos isso também com a doença maior, que é o nosso pecado. Ninguém sabe como que é o nome dela, ninguém sabe a identidade. Mas quando Jesus alcança essa mulher, Jesus separa o pecado dela de quem ela é. E Jesus diz: eu também não te condeno. Porém, Jesus não para nisso. Jesus separa o pecado da pecadora. Mas Jesus dá uma ordem para aquela mulher: podes ir, e de agora em diante não peques mais. A ação da misericórdia separa o pecado do pecador, mas convida a uma mudança de vida. Aqui está, no Evangelho, para você entender, você que está aqui, você que está em casa, por que a igreja acolhe o pecador, mas não a prática do pecado? Por que a igreja acolhe sim o adúltero, mas não o adultério? Por que a igreja acolhe sim a pessoa que usa droga, mas não a prática do usuário de droga? E assim cada pecado que você pensar e imaginar. Aqui está a diferença, como um pai que luta para tirar o filho da droga, porque quer o filho e não a droga que o filho usa, que quer o filho, mas pede: para de usar essa droga. Deus faz comigo e com você assim. Por isso a igreja acolhe sim os pecadores. Por isso que esses dias o Papa Francisco diz: na igreja, pecadores sim, corruptos não. E o que o Papa quis dizer com corrupto? É aquele que sabe que está errado,
finge que está certo e continua errando, como aqueles dois velhos da primeira leitura, e desculpa falar assim, não é preconceito nenhum, é porque lá na primeira leitura falava velho encarquilhado do mal. Eles sabiam que estavam mentindo, fizeram da mentira sua prática, com cara de verdade, e iam se corrompendo e prejudicando as pessoas. Pecadores sim, porque Deus vem em auxílio dos inocentes, mas quem de nós aqui foi inocente? Atire a primeira pedra. Porém, a misericórdia também vem em auxílio dos pecadores, e aí eu não vou pedir para se tiver algum pecador apedrejar, porque eu vou morrer apedrejado aqui, né? Porque olha quantos nós somos, e muito mais em casa. Olha quanto nós somos. Minha gente, a misericórdia condena o pecado, não o pecador. Padre, nós já sabemos disso, por que não colocamos em prática? Porque continuamos a condenar pessoas que cometeram pecados públicos, mas pessoas que cometeram seus pecados escondidos. E hoje Jesus diz: quem não tem pecado atira a primeira pedra, e ao longo dos anos ninguém atira uma pedra. Porque todos somos pecadores. A oração de hoje diz assim: ó Deus, que pela vossa graça inefável nos enriqueceis de todos os bens, concedei-nos passar da antiga à nova vida. E aqui está o convite da quaresma, o convite de conversão, passar da antiga vida de pecador para a vida do pecador que deixou o pecado em busca da santidade. Qual é a diferença dos pecadores que estão fora da igreja e dos que estão dentro da igreja? Pecadores fora da igreja se tornaram corruptos, sabem que estão no pecado, sabem que estão errados e não querem sair. Vão se corrompendo com o pecado. Nós, pecadores que estamos dentro da igreja, sabemos que somos pecadores, contamos com a graça de Deus e estamos lutando para deixar a prática do pecado. Se todos nós entendêssemos isso, não ia ter ninguém se sentindo excluído da igreja, não ia ter ninguém se sentindo sujo e indigno de vir para a igreja, porque sabe qual é o lugar do pecador? Na igreja. A igreja instituída por Deus para nos ajudar com a graça de separar pecado do pecador.